O câncer de próstata é o segundo tipo que mais afeta a população masculina em todas as regiões do país. Mesmo assim, uma pesquisa aponta que mais de 30% dos homens não se preocupam com a saúde, gente. O Novembro Azul é o mês mundial da prevenção da doença e o repórter Adson Ramos conversou com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui no Rio de Janeiro, que alerta sobre a importância dos exames de rotina. Olá, boa noite. O Jornal do Rio Entrevista vai trocar uma ideia hoje sobre Novembro Azul, um mês dedicado à prevenção das doenças que atingem os homens, entre elas o câncer de próstata. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente tem o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Alessandro Curcio, aqui no Rio de Janeiro. Presidente, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. E eu já queria chamar a atenção para o dado de uma pesquisa feita pela própria Sociedade Brasileira de Urologia e que diz que o seguinte: apenas 1/3 dos homens se preocupa muito com a saúde. Ou seja, tem gente que não está nem aí, às vezes vai empurrando mais para frente, só vai ao médico quando precisa de verdade, né, doutor? É, isso mesmo. Primeiro de tudo, obrigado, boa noite. Obrigado, Adson, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Realmente, isso foi um dado que nos intrigou, né? A gente já tinha noção de que isso acontecia, mas isso a gente conseguiu provar isso em números, né? O homem realmente ele tem uma tendência menor de procurar o médico. A gente não sabe, provavelmente, mas por questões culturais, questões machistas. E a gente tem, no caso a mulher, ela acaba indo mais ao médico também por uma questão cultural, mas também pela questão do pré-natal, né? A mulher em geral tem filhos, então ela faz o acompanhamento pré-natal, então isso acaba tornando um hábito da mulher ir mais ao médico que o homem. E o homem tem aquela coisa cultural de que, não, eu trabalho muito, eu não tenho tempo e acaba não indo ao médico e passa um remedinho para dor e vai empurrando com a barriga, literalmente. E aí o homem costuma ir ao médico em que situação, né? Quando já está muito grave, quando está sentindo dor, como é que é isso? O que leva o homem a procurar um consultório médico? Então, a gente vê na prática, principalmente eu que sou urologista, a gente vê mais na prática aquele homem depois dos 45, 50 anos, né? E realmente a gente acaba vendo mais com essa preocupação com a possibilidade de um câncer de próstata, né? Que a gente sabe que esse câncer ele acaba acometendo o homem depois dos 50 anos, em alguns casos após os 45 anos. Muito interessante, Adson, falar sobre isso. A gente tem sempre que falar sobre isso, né? São 98 milhões de homens no mundo, no Brasil, e sendo que o tumor de próstata é o segundo tumor mais comum, em torno de 77 mil tumores por ano são diagnosticados aqui no Brasil de próstata. Só pede por câncer de pele, né? Você tem uma noção, 44 homens por dia morrem por câncer de próstata no Brasil, em torno de 1 a cada 38 minutos. A gente tem que prestar atenção nisso, entendeu? Por isso que, assim, voltando até para o que você tinha me perguntado, realmente na prática a gente vê isso mais para a prevenção. O homem vem para a prevenção. É difícil ele vir quando ele está com algum problema, né? Ele vem mais para a prevenção. E isso que eu ia perguntar, se ele já chega no consultório com algum tipo de sintoma, algum tipo de incômodo que chama a atenção dele, ou chega porque depois de muita campanha, o homem já entendeu que depois dos 45, depois dos 40, tem que ficar atento e fazer os exames. Então é uma questão de prevenção na maioria das vezes. Com certeza, né? A gente tem aí o Novembro Azul acontecendo agora, né? Claro, no mês de novembro. Foi até uma parceria do Instituto Lado a Lado aí e a SBU sempre atuando nisso também. A gente tenta fazer parcerias com jogos de futebol beneficentes, entrega de presentes beneficentes e, eventualmente, outros eventos para divulgar o Novembro Azul, né? E a gente quer sempre que o homem venha o mais precocemente possível. Claro, não antes o que a SBU normalmente recomenda, né? Após os 45 anos, ele deve procurar o médico dele se ele tem alguém na família com história de câncer de próstata. A partir dos 45. Se ele tem alguém na família, principalmente pai ou avós.
irmãos, né? Se ele não tem ninguém na família, ele pode, aos 50 anos, procurar um médico. Aí as pessoas me perguntam, pô, doutor, mas eu vou ficar vindo todo ano no urologista? Não, não necessariamente. Por exemplo, eu faço um exame de sangue e o exame do PSA, né, que é o exame mais comum, e ele está baixo, ele não precisa ficar vindo todo ano no urologista. Então, cada caso é um caso, isso tem que ser discutido com o urologista. Então, a gente não fica mandando todo homem ir no urologista, não. Cada caso é um caso. Ele tem que procurar o urologista, sim, mas não, ele não vai precisar ir com uma frequência, todos os homens têm a frequência diferente de cada um. Tá? E ainda esse temor que tem em relação ao exame do toque, né? Como é um tabu ainda, como às vezes essa discussão é rasa nesse sentido entre os homens. Já melhorou muito, né? Já melhorou muito. Também volto de novo à questão cultural, né? O homem, questão do machismo, não, eu não posso fazer esse exame e tal. E hoje em dia a gente sabe o seguinte, o tumor de próstata ele é diagnosticado com elevação do PSA e o toque retal. Quer dizer, é um conjunto. Um conjunto. Dali eu parto. De repente para uma ressonância ou eventualmente direto para uma biópsia, depende do caso. Em geral, para uma ressonância. Se eu tenho alguma suspeita com o toque retal alterado e o PSA alterado, eu parto para um segundo exame. Mas tem que fazer o exame do toque retal e do PSA. Além desses exames e também em relação ao câncer de próstata, existem outras doenças que também merecem a atenção do homem e que muitas vezes passam despercebidas exatamente. Por quê? Porque não vai ao médico, né? Quais doenças são essas mais comuns? Excelente comentário. A gente sabe que 50% dos homens, depois dos 50 anos, tem algum grau, por exemplo, de hiperplasia prostática, dificuldade para urinar. A gente tem as DSTs. O que é? IST hoje em dia mudou o nome, né? O que são? Sífilis, herpes, HIV e outras, gonorreia, né? A famosa gonorreia. Então, todos esses problemas podem acometer o homem. E a gente tem os outros problemas que acometem o homem e a mulher. Doença cardiovascular, aí a gente está pensando já não no urologista, mas no cardiologista. Você sabe que o homem, ele morre 30% mais de doença cardiovascular e de neoplasia que a mulher? Em geral, de todas as doenças, o homem morre mais do que a mulher. Então, é muito importante que o homem não só em relação à sua próstata, ao câncer de próstata, procure também, porque ele tem outras doenças também. Então é isso que a gente quer alertar através da SBU e o canal melhor, claro, é a mídia. E obrigado de novo por estar aqui com vocês. Você sabe, doutor, que lá em casa, minha mãe sempre falava assim, uma vez ao ano é bom fazer exame de sangue. É a frase clássica. E meu pai nunca ia fazer exame de sangue uma vez ao ano, 2 anos. Mas é engraçado como lá em casa a gente acabou tendo esse costume. Isso é importante também, ter uma regularidade de ir ao médico, de fazer exame, saber como é que está a saúde também. Sim, e isso é importantíssimo. E o importante também é o papel do médico, não só eu sou urologista, só vou cuidar da minha área. Não, eu oriento ele. Procura um proctologista. Hoje em dia a gente tem uma incidência alta de câncer de reto. Né? Então a gente vê até alguns artistas aí que tiveram, pessoas da mídia que tiveram problemas com isso, e isso a gente tenta ver que ele se alerte mais por conta disso. Então vá no proctologista, vá no cardiologista para ver se você está com colesterol aumentado, vá no endócrino para ver se a tua glicose está alterada. Então é o nosso papel como urologista, porque o homem às vezes vem primeiro na gente do que em todos os médicos. Então é o papel do urologista fazer esse direcionamento. A gente vai caminhando para o final, mas eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho sobre passei dos 45, cheguei aos 50, não fiz exame, não fiz nenhum tipo de prevenção, mas alguns sinais estão me alertando. Estou sentindo que tem algo estranho com a minha saúde. Quais sintomas acendem um alerta? A gente costuma sempre falar que o câncer de próstata ele é silencioso. A maioria das vezes, esmagadora, não tem sintoma. É só o aumento do PSA mesmo e uma alteração no toque. Mas, em alguns casos, menos de 20% dos casos, ele pode abrir o quadro já com doença metastática, tá? Com doença um pouquinho mais avançada. Que aí, geralmente, é uma dificuldade para urinar, um sangramento na urina ou no esperma, tá? Um aumento da frequência urinária, ele acaba indo mais ao banheiro à noite do que o normal, mas isso também tem que ser diferenciado do aumento da próstata, que é a hiperplasia, que é natural também do homem ter depois de 50 anos, como eu já falei. Isso só um exame que vai poder, só o médico vai poder. O exame com o médico vai poder tirar essa dúvida.
Doutor, muito obrigado pela participação. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas dá vontade de ficar conversando muito sobre esse assunto, porque parece que tem muita gente que ainda não entendeu a importância de cuidar da saúde. Tem muito homem que acha que só vou pro médico, eu estou sentindo muita dor, e tem orgulho disso, e não é orgulho nenhum. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e sempre que puder eu venho aqui tirar essas dúvidas. Então aproveite o Novembro Azul, vá para o médico, vá lá, se consulte, faça o exame e é sempre bom. Se você já passou dos 45 anos, tem que ir fazer o exame para saber se está tudo bem com a sua saúde. Até o próximo. Até, pessoal. Um abraço.